pessoal, tudo bom? Estamos aqui chegando no nosso último vídeo aqui da nossa série de como desenvolver um bot para coleta de dados. E agora a gente vai finalizar aqui o nosso conteúdo, apresentando aqui um pouco para vocês sobre CSS Selector e Scrapy, né? Primeira parte aqui do nosso vídeo sobre o CSS Selector, a gente vai fazer uma pequena introduçãozinha ali em como é que eles funcionam, o que ele vai utilizar para facilitar o nosso processo de extração, tá? Tudo é pensando aqui em como é que a gente vai extrair os dados. Então, essa tecnologia aí entra aí para a gente poder fazer o melhor filtro dos dados. Eu queria mostrar aqui para vocês os slides aqui agora. Então, quais são alguns conceitos aqui que a gente tem em cima do CSS Selector? Ele vai ajudar a gente a selecionar as partes do HTML que queremos, então de uma maneira um pouco mais fácil do que a gente vem trabalhando até agora. Ele foca basicamente na extração com base no CSS, né? Então ele vai usar toda essa estrutura do CSS para poder fazer a extração. Lembra lá no começo, lá no primeiro vídeo que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha falado para vocês sobre todo aquele esquema das tags e como como o CSS ele é utilizado para estilizar as páginas, né? Ele é utilizado para deixar a página bonitinha, assim, para que um usuário humano consiga entender, né, aquela página. A gente está usando essa mesma estrutura, só que do CSS, só que para fazer a extração dos dados, né? Então, o CSS Selector é mais um aí que vem aí para ajudar a gente nesse processo. Então, a gente vai trabalhar aqui usando... Você pode utilizar, como eu já tinha mostrado também em vídeos anteriores ali, utilizando a ferramenta de dev do navegador, né? Você aperta aí no botão F12 do seu teclado, aí você vai ver que ele abre aquele modo para desenvolvedor ali poder entender um pouco melhor sobre o que está rolando ali na página. E aí a gente vai ver agora como é que a gente consegue andar no CSS. Essa é a ideia aqui, de trazer um pouco para vocês. Tem um site aí, que inclusive esse link que vai estar aqui na descrição do vídeo também para vocês poderem acessar. Mas esse site aí, ele mostra... Ele tem ali, se eu não me engano, são 32 níveis, eu vou abrir para vocês agora. São 32 níveis e você consegue fazer todos para poder entender um pouco melhor como é que funciona o CSS Selector. Mas a gente aqui vai fazer só até o nível 10, por uma questão de tempo aqui, mas você pode pausar e fazer até o final, se você quiser, para poder treinar e entender um pouco melhor sobre isso. Vou abrir aqui a minha tela aqui para apresentar. Beleza. Vocês não estão vendo minha tela aí já? Então eu vou abrir aqui a página. A página é essa daí que está na descrição, que é o flukeout.github.io. Tá? Então aqui essa página, como vocês podem ver aqui, ela vai fazer de uma maneira bem didática você a conseguir trabalhar com o CSS Selector. Então aqui ele vai trabalhar qual é o tipo de seletor que a gente está aprendendo agora aqui, treinando, entendeu? Então o tipo de seletor aqui, e ele mostra para a gente como é que a gente tem uma pequena explicação aqui de como é que ele funciona, né? Então, um tipo seletor, ele vai selecionar aqui os elementos do tipo específico que você está digitando. Então, por exemplo, se eu quero pegar todas as tags divs, basta eu colocar aqui no CSS Selector para pegar as divs, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui do lado aqui direito tem a explicação de como é que funciona, trazendo aqui também alguns exemplos. Aqui embaixo, no HTML Viewer, aqui, ele mostra o HTML dessa página aqui, né, desses pratinhos aqui que estão em cima dessa mesinha japonesa aqui. E aqui do lado esquerdo aqui, a gente tem o CSS Editor, que é onde você tem que digitar o CSS Selector para poder fazer a seleção do que ele está pedindo aqui. Então, ele está pedindo aqui para ele selecionar os pratos, né? Então, se a gente olhar aqui o código HTML, a gente vai ver que dentro de um div class table tem o plate aqui. E se você coloca o mouse em cima, você percebe que ele vai trazer essa informação sobre de cada elemento, né? Ele vai destacar o elemento e vai mostrar ali qual que ele é. Então, por exemplo, se você quiser selecionar todas as tags div, ele está dizendo aqui no exemplo, né? Se você utilizar o CSS Selector div, seleciona todas as tags div. Então, a gente quer selecionar aqui todos os plates. Então, se a gente simplesmente digitar aqui plate, eu vou
o que ele vai fazer? Ele vai funcionar. Só que eu vou errar aqui só para vocês verem. Vou colocar plates, que é plate o nome da tag, né? Aí quando você dá um enter com o mouse aqui, a tela dá uma tremidinha. Não sei se vocês conseguem perceber aí na tela de vocês, mas ela tá dando uma tremidinha. Dizendo, tipo, opa, você fez alguma digitação errada aí. Que no caso aqui a gente colocou um S a mais. Mas se a gente colocar o nome da tag certinho, plate, porque eu quero selecionar todo o plate, o que acontece? Aí ele diz que funcionou e passa para o segundo level. Então, se você olhar aqui, ele mudou para o segundo level, certo? Então, o CSS Selector, ele funciona basicamente assim. Você vai olhando aqui e vai aprendendo. Por exemplo, agora a gente quer selecionar só esses pratos quadrados aqui, esses bentos. Então, se você olhar aqui, a gente tem o bento e o plate. Se a gente quer só o bento, então basta a gente digitar aqui, bento, ele avança. Se você quiser agora, você pode pausar o vídeo aí e olhar um pouco e tentar fazer esses steps sozinhos, tá? Você pausa e vai fazendo, e depois você pega o resultado pausando o vídeo, entendeu? Botando ele para rodar de novo. Porque eu vou fazer todos aqui, mas eu aconselho vocês a pausar para poder aprenderem sozinho também. Então aqui, ó, nesse selector, ele está mostrando para a gente o ID selector. Então o ID selector ele vai levar em consideração os elementos que têm um ID. Então, se você olhar o elemento ID, você pode combinar com o selector que você quer. Então a gente quer os pratos que tenham ID fence, é o que ele está pedindo aqui, é o que ele está tremendo ali para a gente. Então, para poder fazer isso daqui, o que acontece? Ele está dando aqui o exemplo, ó. Se você digitar ali jogo da velha ou hashtag cool, ele vai selecionar todos os elementos com ID cool. Então basta a gente fazer isso para a gente poder selecionar. Ó, dá até um outro exemplo aqui que ajuda ainda mais a gente, ó. Se você utilizar o L hashtag long, vai selecionar todas as tags UL que tem um ID long. No caso aqui, a gente sabe que só tem um por arquivo, mas vamos fazer isso aqui agora. Então, a gente quer selecionar todos os pratos que tem ID fence. Se eu colocar aqui só plate, o que vai acontecer? Ele vai dar uma tremidinha ali no prato. Ó. Se você olhar ali, ele está dando tremidinha dizendo, opa, beleza, tentou selecionar, mas tu está selecionando esses dois pratos aqui, ó. O prato que tem a bordinha azul e o prato com a borda branca, ou o prato sem borda. Então, a gente precisa juntar com essa hashtag aqui para poder pegar só o que tem um ID fence. Então, bora fazer isso aqui. E a gente escreve. Beleza. Aí a gente viu que ele selecionou só o fence ali pra gente. Ok, agora o que ele está pedindo para ele selecionar? Ele está pedindo para a gente selecionar a maçã que está no prato. Então, se eu quiser selecionar só a maçã aqui, se eu botar só Apple, ele vai selecionar a maçã que tá dentro e a maçã que está fora. Vocês estão vendo ali que está tremendo esses dois? Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando para a gente um outro seletor, o seletor descendente, que é a combinação que você faz de... Aqui ele coloca, né? A combinação que você faz de A com B, A espaço B. Quando você faz A espaço B, o que ele está fazendo? Ele está selecionando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aqui... A gente tem que colocar aqui o prato e Apple. E aí ele selecionou só a maçã que estava dentro do prato. Porque era aquela combinação que ele tinha que fazer. Agora, o que ele está querendo que a gente pegue? Poxa, ele quer que a gente pegue esse pepino aqui, né? Esse pickle, esse pickles, que está dentro desse prato fence aqui, com ID fence. Então é esse cara aqui que ele quer que a gente pegue. Ok, então o que a gente tem que fazer? Se eu der só, ele coloca aqui, né? Que é a combinação de descendente com ID selector, que a gente está fazendo agora. Então, se eu quero todos os pickles, vamos colocar aqui o pickle para ver o que ele vai retornar. Beleza, tá vindo só os dois. Tá, mas eu quero o que está em cima de um plate pickle. Ó, ele tá ainda pegando os dois pickles só ali. Por quê? Porque eu esqueci de usar o fato de ter o ID ali. Então, se eu der um plate e colocar o fence, ele deve funcionar. Essa aqui é uma maneira, talvez, de fazer. A gente viu que ele coletou. Voltando aqui só rapidamente, existe outra maneira de fazer. Ele até fala que eu não precisava ter usado o plate aqui como um exemplo.
Se eu tivesse utilizado só o ID Fence, já era o suficiente. Então, se eu tivesse digitado aqui Fence Pickle, ele também funciona. Então, vocês viram que tem duas maneiras para a gente conseguir resolver isso. E agora ele está falando aqui de um outro CSS Selector, que é o de classe, né? Então, a gente vê que tem alguns elementos, algumas tags, tem como atributo class. E a gente pode utilizar isso também no CSS Selector para poder obter essas maçãs que a gente está querendo aqui. Então, a gente quer pegar uma maçã que está fora de um prato e uma maçã que está dentro de um prato. Só que as duas têm a mesma característica, que elas são maçãs pequenas, né? Small. Então, como é que a gente faz para poder fazer isso? Ele está dizendo aqui, ó, se eu der um ponto small, né, o ponto neato, ele vai selecionar todos os elementos que tem a class neato. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que com small. Então, se eu der um ponto small, ele seleciona todas as maçãs que tem small. E agora, nesse último aqui, a gente está fazendo, nesse sétimo level aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele quer que ele pegue todas essas laranjas small. Então, vamos fazendo por partes. Se eu digitar só um ponto small aqui, o que acontece? Vamos ver. Se der ponto small aqui, ele está pegando, ali, se vocês perceberem que ele está tremendo ali, ele está pegando todas as maçãs e laranjas, porque elas têm o small em comum, né? Então, a gente precisa dizer que a gente quer só o orange. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar isso e vamos combinar com o orange. E aí ele pega só as maçãs pequenas, ok? E aqui nesse level 8, ele tá dizendo pra gente assim, tipo, você consegue fazer, tipo, ele não dá nenhuma instrução aqui pra você, e você consegue fazer sozinho. Então vamos tentar fazer a gente sozinho, sem nenhuma instrução aqui. Aqui, o que ele tem? Ele tá querendo que eu pegue essas duas laranjas que estão dentro do bento. Então, eu sei que essas duas laranjas aqui tem classe small. Então, se eu der só um ponto small, a gente vai ver, opa, tem uma maçã fora ali. A gente precisa eliminar ela. Então, tem que ser uma que esteja dentro do bento. Então, se eu der um bento ponto small, opa, tá errado. Eu estou pegando tudo que é dentro do bento que tem ponto small, mas tem um orange. Então, se eu colocar aqui um bento orange, porque ele está pegando aquela maçã ali dentro, ó. Se vocês verem, ele está tremendo para os três ali. Então, vamos especificar um pouco mais. Eu quero só as laranjas que são small. Se você fizer assim, orange small, beleza, conseguimos. Ele selecionou somente aquelas laranjinhas ali. Aqui no level 9, ele tem um combinador de vírgula, que ele está querendo mostrar aqui para gente. Então, você pode combinar dois elementos utilizando a vírgula, que ele vai fazer para obter, no caso aqui, ele quer que a gente pegue todos os pratos e bentos que tem esse picles, então ele quer que pegue todos os pratos e bentos, na verdade, né? Então, como é que a gente faz para poder combinar os dois? Então, eu quero todos os pratos, com a vírgula, a gente consegue fazer isso. Então, me dá o plate, me dá o bento. Simples assim. Aí ele obteve todos esses aqui. E agora que o último level, que é o level que a gente vai fazer aqui, mas você pode continuar até o final aí, é o seletor universal. Você pode dizer que você quer selecionar todos os elementos. Então, se você, por exemplo, aqui ele coloca, né? Se você quiser selecionar todos os P's, você dá um P espaço asterisco, ele vai selecionar todos os P's que existem naquela página ali, entendeu? Que você está trabalhando. No caso aqui, ele quer que a gente selecione tudo. Então, se a gente desse aqui, ó, um bento asterisco, o que eu queria fazer? Ele ia estar tremendo ali, só o que está ali no bento aqui, ele tá mexendo tudo ali, fica meio difícil de ver. Mas se eu der aqui um asterisco, eu vou pegar todos os elementos que existem dentro desse HTML. Ele vai selecionar todos. Então, vocês viram aí que vocês podem continuar agora aqui, tá? Fazendo, se vocês quiserem até o final, pausa o vídeo aí. Mas isso aqui era só para a gente poder ter uma introduçãozinha aqui ao CSS Selector, porque a gente vai utilizar ele agora no Scrap, que a gente vai ver, ok? Então, deixa eu voltar aqui para os slides para poder mostrar para vocês só um pouquinho da parte ali do Scrap.
Beleza. Então, por que que a gente deve utilizar poderia utilizar o scrap ali? Peraí, só que eu perdi nas telas aqui. Ok, beleza. Então, por que o scrap? O scrap, ele não vai precisar focar em extrair e parsear os dados, que nem é no Beautiful Soup. O Beautiful Soup já facilitou bastante, se você comparar com requests ali. Mas no scrap, ele vai abstrair ainda mais isso para a gente, para poder ficar mais fácil ainda da gente só realmente fazer uma extração mais rápida, né? Então, ele já tem dentro dele, dentro do próprio scrap, tanto a parte de coleta quanto a parte de parser bem definida e estruturada ali. Então, a gente não vai precisar criar toda uma gama de arquivos ou uma estrutura que a gente tem ali, porque ele já está pensando em projeto, né? E uma outra vantagem que o Scrap ele tem, ele faz requests assíncronas. Isso agiliza muito a coleta. Porque imagina que você consegue fazer várias requisições aos sites de maneira síncrona e no que você vai recebendo os dados, você vai parseando. Então, o Scrap ele permite também você fazer isso. E se você comparar o Scrap ali com o Requests, que é a primeira coisa que a gente utilizou, o Scrap, ele tem essa vantagem de ser paralelo, né? Assíncrono ali, paralelo, e o que isso significa? Significa que ele vai estar trabalhando ao mesmo tempo com duas requisições que ele enviou para o site, e ao mesmo tempo, né, ele vai estar conseguindo extrair esses dados. Ele já tem dentro dele ali aquele built-in parser, então ele já tem toda a estrutura feita para poder facilitar ali quando você cria um projeto novo em Scrap, você percebe que vai conseguir fazer isso de uma maneira bem simples, que ele já dá toda a estrutura do teu projeto ali. E ele serve tanto para projetos pequenos quanto para projetos grandes. Então, desde você querer fazer um pequeno bot, como é o nosso caso aqui que a gente está fazendo, quanto você já ter uma empresa que faz coleta de dados e que você quer estruturar de uma maneira maior, que tem vários desenvolvedores trabalhando ali, também o Scrap ele serve bastante para isso aí. Aí, se a gente olhar aqui agora no próximo slide, eu queria mostrar para vocês aqui o que, que a gente vai fazer aqui, o que, que a gente tem aqui na estrutura do projeto do Scrap, né? Então, o primeiro ponto aqui é fazer a instalação do Scrap, que eu vou mostrar para vocês já já, e depois a gente vai startar ali o projeto, ok? Então, vou fazer assim, ó, vou startar esse projeto aqui agora, para a gente poder ver essa estrutura ali em loco, e aí eu vou falando um pouquinho para vocês sobre o que, que serve cada arquivo ali. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Esse aqui é o nosso projeto que a gente já estava trabalhando ali, né? Com todos os outros bots ali dentro, com Beautiful Soap e tudo mais. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar aqui. E agora, vamos iniciar esse outro projeto aqui, que é o do Scrap. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a instalação do Scrap, assim como a gente fez o do Beautiful Soap. Ele é relativamente simples aqui. Vamos entrar lá no site da Doc. Scrap Python. E aqui ele tem mostrando aqui como é que você pode instalar, né? Então, se você quiser instalar, dá um pip install scrap. Então, se você fizer isso daqui, você já consegue fazer toda a instalação. Se quiser, você pode fazer o download também aqui. Ele tem um guia de instalação aqui para você poder observar como é que você pode instalar e fazer todo o processo aqui. Então, você pode utilizar a doc para fazer essa instalação do scrap, tá? Depois, para você ver se o scrap está instalado realmente aqui na sua máquina, você pode você pode tentar iniciar um projeto e ver se ele realmente vai funcionar, ok? Então, para você iniciar um projeto aqui no, no Scrap, a gente pode digitar aqui o comando Scrap, aqui, ele já mostrou aqui que estou com o Scrap aqui instalado, mas depois que você fizer a instalação ali, você vai conseguir ver que vai ter esse resultado aqui para você também, ok? E agora a gente vai começar realmente o nosso projeto aqui. Deixa eu dar um clear. A gente tem aqui um scrap. Vamos começar aqui um projeto. Project. Start Project é o comando para iniciar um projeto scrap aqui dentro. Opa, deixa eu ter errado aqui.
Scrapping. Start project. Frases. Opa. Errado aqui. Project. Beleza. Aí ele vai me dizer aqui, ó. Começando o projeto frases, usando o template tal, que está aqui na parte aqui no diretório do Python, aqui no Linux. E aqui agora ele dá uma instruçãozinha aqui pra gente. Agora você pode iniciar o seu primeiro spider dando cd frases e executando e criando um spider aqui que você queira criar. Então vamos fazer isso que ele está fazendo só para a gente poder ter a estrutura mínima aqui de um projeto scrapping. De frases. Vou executar esse comando aqui que ele colocou aqui pra gente. Beleza, ele criou aqui frases dentro aqui de spiders. E aqui a gente tem um exemplo. Beleza. O que significa esse spider aqui no conceito do Scrap? Um spider, ele seria como se fosse um bot, tá? Ele é igual como se fosse um bot. Então, dentro de um projeto Scrap, você pode ter vários bots rodando aqui ao mesmo tempo. Então, dentro do mesmo projeto. Então, cada um desses daí ele chama de spider, e aqui é onde é que a gente pode criar. Então, pode ser que aqui dentro desses spider você pode ter mais de um aqui, spider, coletando dados de fontes diferentes, caso você queira, tá certo? Então, aqui nesse projeto ele cria esse spider aqui, e aqui é toda a estrutura do projeto que ele criou. Se você olhar, ele tem diversos arquivos aqui dentro, onde você pode ver que é realmente pensando em projetos mais complexos, entendeu? Então, por exemplo, esse item.py aqui, é o que ele diz pra gente todo o conteúdo que deve ter, todo o conteúdo, ele diz o que todo item coletado deve possuir. Então, deixa eu abrir aqui para você, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui você vai definir todos os itens que tem que ter dentro do seu dado coletado. É realmente pensando num pipeline mais de dados que você tenha para poder fazer um bot mais complexo. Dentro ele cria também esse arquivo middleware, que ele é utilizado aqui para adicionar ou remover algo que você queira aqui. Se você olhar na documentação, ela vai ter mais informações aqui sobre isso. O pipeline aqui ele já serve realmente para você definir algumas características, algumas features que você quer colocar aqui dentro. Digamos que você queira pegar o que foi gerado e já colocar direto o output gerado pelo teu bot diretamente no banco de dados, entendeu? Então aqui nesse pipeline, nesse arquivo pipeline, você consegue fazer isso. Dentro de settings aqui tem algumas outras informações, caso você para você conseguir trabalhar aqui. Aqui tem todas as configurações, diversas configurações aqui dentro. Você pode ver isso dentro da documentação do Scrap, trazendo um pouco melhor. Para a gente, para o nosso contexto do que a gente está trabalhando aqui, nada disso é relevante agora. Eu estou só realmente querendo mostrar esse comparativo para vocês entre Requests, Beautiful Soup e Scrap, mas é só para vocês terem uma noção do que tem aqui de configuração, bastante coisa aqui mesmo, certo? E aqui no Scrap CFG, ele tem aqui a configuração para deploy e cloud. Então, realmente você já tem um projeto bem mais complexo aqui, você quer subir para cloud, e fica aqui a seu critério, entender melhor. Tudo tem documentação para poder te ajudar a fazer isso aí também, mas a gente vai focar aqui somente nos nossos Spider mesmo, que a gente vai criar para poder funcionar da mesma maneira como vinha funcionando. Então a gente vai fazer a extração das frases de novo e a gente vai ver como é que ele trabalha, tá certo? Então a gente vai começar fazendo essa extração. Vamos pegar esse spider aqui que ele criou de exemplo, vamos renomear ele aqui. Chamar ele de frases. Sim. Vamos renomear aqui dentro dele também, só para poder aproveitar essa estrutura já. Queria ter começado um novo também, mas vamos utilizar aqui. Então, aqui é o nome, esse atributo name, ele é o nome do seu spider, que você vai utilizar
para depois, quando você quiser executar ele, para poder fazer a coleta, tá? Então, esse nome aqui é importante. Esse allowed names a gente não vai utilizar ele agora. E aqui a URL que a gente vai utilizar é aquela nossa mesma URL. Deixa eu pegar aqui no... Aqui que a gente tinha. A nossa mesma URL do Code to Scrap, ok? Você pode ver aqui que dentro da estrutura do Spider, ele já cria já uma função aqui, parser, que é onde ele espera que esteja todo o nosso código aqui, parseando os dados que estão vindo de Code to Scrap, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ver, aqui a gente já não está nem mais fazendo a request, tá? Se a gente quiser pegar o resultado que está vindo lá dessa execução, toda essa execução que vai ser feita já vai ser automática para a gente. Quando a gente mandar executar o Spider, ele já vai fazer a request automaticamente e vai trazer o retorno já para a gente. Então a gente não precisa executar o request, não precisa fazer isso que nem a gente fez no Beautiful Soap ou no requests ali. Então, para mostrar isso aqui, vamos fazer um print aqui do conteúdo que vem no response, tá? Esse response é o que veio da execução dessa URL que a gente colocou aqui. Ele tem essa lista aqui, porque você pode colocar mais de uma URL para que ele venha trazendo os resultados já para ti, e tu vai trabalhando em cima do que está vindo aqui, tá? Da URL. Mas ele fica com essa lista aqui dentro, se você quiser colocar outros aqui, outros links, você pode colocar à vontade. Beleza, vamos imprimir aqui o nosso response. E aí a gente vai pegar em CSS, porque é o que a gente está trabalhando aqui, tá? E aí, a gente quer que ele imprima o CSS. E aí, aqui dentro do CSS, o que a gente vai colocar aqui dentro? Aqui dentro, a gente vai colocar o nosso CSS Selector, o nosso tipo código CSS Selector que a gente quer criar, que a gente quer utilizar, o que a gente quer coletar desse site. Então, vamos entrar ali no nosso site lá, o Code to Scrapping. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no código-fonte dele. E vamos pensar que a gente quer pegar a gente quer pegar todos os conteúdos dentro dessa caixinha aqui, né? A gente quer coletar as frases, mas vamos pegar aqui primeiro todo o conteúdo dentro dessa caixinha para a gente poder manipular ele ali dentro, tá? Então, se a gente observar aqui toda a caixinha, tá dentro de um class coach aqui. Então, a gente sabe que esse class coach traz todo o conteúdo que tem dentro de cada caixinha. Cada caixinha dessa é um class coach. Então, a gente pode utilizar esse CSS Selector aqui, utilizar essa estrutura, criar um CSS Selector para poder pegar só o que tem dentro, pegar todo o conteúdo que tem dentro de code. Então, vamos fazer isso aqui. Aqui dentro a gente coloca a string com o nosso CSS Selector. Lembrando que o nosso Selector aqui vai ser observando o que a gente utilizou lá naquela parte anterior ali, a gente lembra que para poder pegar o class, a gente usa o ponto. O ponto equivale no selector para poder selecionar todos os class, né? Então eu quero class o quê? Tudo que tem class com nome coach. Tudo que tem class com nome coach, tu me imprime aqui para eu poder ver o que tu me traz, tá? E aí, para a gente poder executar esse nosso spider aqui, a gente vai executar o seguinte comando: grep crawl o nome que a gente definiu aqui nessa variável, frases no caso. Vai ver que ele vai trazer aqui um monte de resultado aqui, um monte de log. Ele mostra que ele inicializou, o que ele está fazendo, a versão, diversas informações aqui que ele está subindo, abrindo o Spider, dando um get no site que a gente colocou aqui, retornou 200, e aqui embaixo começa a trazer o resultado para a gente, e depois o resultado aqui com o Closing Spider, finalizando
toda essa execução do Spider que a gente acabou de ver. Então, o importante para a gente aqui é essa parte aqui do meio, tá? Essa parte aqui dos conteúdos que estão vindo. Vê, depois que ele crawleou o Codes to Scrap, ele retornou esse resultado aqui. Então, dentro de um response CSS, ele retorna um XPath, um selector XPath, com todo o conteúdo aqui dentro. Então, no caso, ele retornou aqui um array contendo todos esses codes aqui dentro de cada um cada retângulozinho desse aqui, cada caixinha desse aqui, virou um item dentro desse nosso array aqui, tá? Que a gente acabou printando ele. Então, para mostrar mais ou menos aqui a manipulação disso aqui, desse array, vamos dar uma manipulada aqui nesse array para a gente ver o que ele tem aqui dentro, tá? Então, eu sei que a gente sabe aqui que é um div, né? Tem um caso, esse aqui é um div. Então, vamos pegar aqui o div e retornar aqui dentro do response.code. Isso aqui. Vou printar o que vem aqui em div, só para ver o que ele vai me trazer. Beleza, vamos salvar aqui o arquivo, executar de novo. Viu que ele fez toda a execução. Beleza, ele trouxe o mesmo conteúdo, só que agora não tudo numa linha só, né? Como eu estou iterando aqui, mandando imprimir cada vez que ele passar por esse for, estou vendo aqui que ele tem todo o conteúdo dentro dos selectors aqui. Beleza. E agora que a gente está aqui dentro com isso, o que a gente pode testar? Visto que eu tenho todo o conteúdo aqui dentro, a gente pode testar, ver o que a gente consegue buscar dentro aqui de cada span que tem dentro dessa div. Então, cada vez que ele passar por aqui, vamos imprimir aqui os spans para ver o que ele vai retornar aqui para a gente, tá? Então, vamos imprimir aqui. Lembrando que cada um desse aqui é um selector também. Então, assim como a gente selecionou aqui na frente o CSS, né, todo o conteúdo que veio de lá, a gente selecionou só os codes, eu posso manter essa mesma abordagem dentro desse div. Então, sabendo que esse div é um selector, eu posso dizer para ele o que eu quero imprimir utilizando esse mesmo método aqui, CSS, tá? Então, vamos utilizar ele aqui. Eu quero que você me retorne todos os spans. Aqui. Vou olhar para ver o que ele vem. Beleza, ó, eu tô vendo aqui que ele me retornou para cada linha os spans que tem aqui dentro dessa tag. Então, a gente tem span class text, span by, né? Se a gente olhar aqui, tem span by também aqui, com class author aqui dentro. Então, ele está me trazendo, dentro desse aqui, ó, um array com dois selectors. O primeiro selector referente a esse span, tá? E o segundo selector referente a esse span. Ou seja, dentro de cada item desse array que ele me retornou aqui, desse div CSS span, ele colocou todos os spans que tem dentro aqui. Então, tipo, a gente já meio que fez uma divisão entre cada div, e agora a gente está iterando só aqui dentro. Então, a gente já não está passando mais por todo o arquivo. A gente está com um controle muito maior, porque agora eu sei que esse meu código aqui dentro, que eu estou executando aqui dentro, está fazendo referência só a esse primeiro code. Quando ele entrar no segundo for aqui, ele vai fazer referência a esse segundo code aqui. E assim por diante. Então, se a gente quiser executar aqui e obter o span da frase, deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui. A gente está pegando todos os spans, mas eu quero pegar o da frase. Então, a gente sabe aqui que a frase está dentro do span class text, não é isso? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar um span class text aqui para a gente. Certo? Eu estou aqui dentro. Eu sei que tem esse span. Eu quero pegar esse span, esse conteúdo que tem aqui dentro, que é o class text. Eu sei que eu já estou aqui dentro, tá? Então, eu só preciso analisar todo o código que está aqui dentro. Eu sei que o único código aqui dentro que tem class igual a text, aqui dentro só.
Não olha essas outras marcações, não. Olha só essa marcação que está aqui dentro. Eu sei que é esse span. Então, se eu der só um ponto text, eu vou estar pegando dentro desse class code aqui, somente esse class text aqui. Então, se eu fizer... Deixa eu aumentar isso aqui. E a gente colocar aqui só um ponto text. Vamos ver o que ele vai me retornar para cada coach. Para cada coach desse aqui, para cada div class coach. Vou executar aqui para ele ver. Ó, a gente está vendo que ele me retornou aqui um array com um conteúdo aqui só. Ele tá meio ruim de ver assim, né? Deixa eu... Se você utilizar aqui, der um ponto get, que no final ele vai pegar o conteúdo desse cara aqui. Vamos imprimir aqui de novo, só para a gente poder ver melhor. Beleza, a gente tirou aquilo lá, pegamos só o conteúdo que estava vindo, e a gente viu que ele está trazendo para a gente aqui é aquela linha com a nossa frase que a gente estava querendo. Então a gente conseguiu obter aqui nossa frase, só que a gente está vendo que ele trouxe ainda com todas essas tags aqui na frente. Então, para você poder tirar essa tag aqui da frente e deixar ele bonitinho aqui, você pode colocar assim, ó. Que daí ele vai retornar para a gente só a frase bonitinha. Tá vendo? Ele retornou aqui para a gente agora só a frase, que nem a gente vinha fazendo tanto no Beautiful Soup quanto tanto no Requests. Agora, uma coisa que a gente pode fazer aqui, utilizando essa estrutura que a gente já tem, é salvar essa informação também em algum arquivo, tá? Também é uma opção nossa. E aqui fica bem mais simples a gente conseguir fazer isso. Para a gente utilizar a estrutura yield aqui, o yield ele é parecido com o return, só que dentro do Python ele funciona de uma maneira que ele vai retornando enquanto ele continua a execução, entendeu? Então ele não espera acumular tudo para depois retornar. Ele já vai, tipo, retornando e liberando a memória naquele momento para que a pessoa, para que ele não tenha que carregar todo o conteúdo que está vindo em memória para só depois enviar, entendeu? Então você pode ter muito problema de estouro de memória ou coisa assim, caso o seu bot esteja coletando muito dado. E aqui ele já vai, então, pegar e retornando, ele vai retornar aqui para ele. Então seria parecido com return, só que vamos retornar aqui colocando dentro do arquivo a frase que está vindo aqui. A espécie aqui, que a espécie não precisa mais. A gente vai retornar. E aí, se a gente executar aqui o scrap e colocar um atributo aqui "-o", que é o output, vou colocar aqui no frases.csv, executar, a gente vê aqui na estrutura que ele já criou um arquivo aqui que se chama frases.csv. Ele imprimiu aqui porque eu ainda estou mandando imprimir, mas não precisava mandar imprimir. E a gente vai ver aqui que no nosso frases.csv a gente tem... Opa! A gente tem todo o nosso conteúdo que teria vindo de frase, né? Mas, na verdade, a gente não está imprimindo frase nenhuma aqui. Então, faltou só a gente colocar isso daí. Beleza. Outra coisa que está errada aqui é que eu coloquei esse de fora do for. Então, vamos pegar... Tá vindo ali, vamos criar um frase aqui. Pega esse conteúdo que vem aqui de dentro. Vai esse print. Vou colocar ele para cá. E agora, vamos mandar salvar o que tem aqui dentro de frase. Ó, e agora, se a gente olhar aqui, no frase ele colocou todo aquele nosso conteúdo que a gente tinha imprimido ali, certo? Então, tudo que a gente tinha impresso na tela ali, agora está aqui dentro desse nosso arquivo, tá? Então, essa era a ideia aqui para mostrar para vocês como é que você pode fazer isso utilizando o scrapping. Se a gente pensa que se a gente tirar todos esses comentários, tirar toda essa parte aqui, a gente pode comparar com aquele nosso primeiro código que a gente fez lá, o primeiro request. A gente vê que a quantidade de conteúdo que a gente tem aqui é muito maior e existe também uma descarga mental, assim, muito maior para você ter que...
colocar um if dentro, chamar o requests, splitar texto, criar esse array de frases aqui, criar o for ainda continua sendo necessário para você poder iterar ali, fazer a limpeza da linha chamando 2 vezes replace, dar online.strip, appendar. Então, tudo isso aqui acaba sendo substituído por um for, e você vai trabalhando aqui no CSS Selector, dizendo como é que você quer que o texto saia e salvando em algum lugar, entendeu? Então, acaba sendo muito mais simples e você consegue focar muito mais na extração. Você consegue extrair de uma maneira muito, muito mais fácil do que seria com requests ou com Beautiful Soup, né? O request mesmo é só requests. O request serve para fazer a requisição lá e coletar. E depois vai tudo você trabalhando, entendeu? Agora, se você está utilizando o Beautiful Soup ou utilizando o Scrap, você consegue fazer isso muito mais rápido e de uma maneira muito melhor. E é isso que a gente vê utilizando aí no mercado muitas outras empresas ou empresas que trabalham com coletas assim, é que eles acabaram sendo realmente muito utilizados por conta disso. Então, agora que a gente fez a nossa coleta da frase, eu quero que vocês façam também a construção de um spider para coletar tanto o autor quanto as tags, tá? Que a gente tem lá. Então, deem uma olhada nisso, façam isso, pausem o vídeo agora e façam esses 2 exercícios aí. Coleta dos autores e coleta das frases. Coleta dos autores e coleta das tags, tá? Façam essa coleta dos dois para vocês iniciarem aí e conseguirem fazer isso, beleza? Beleza. Bem, agora que vocês já fizeram aí a coleta disso, eu vou mostrar para vocês como é que funciona agora para a gente poder fazer essas duas. Coletar e salvar aqui no arquivo. É relativamente simples, se você comparar, mas vocês vão ver que é bem legal, porque você consegue ganhar bastante velocidade só fazendo esses exercícios assim, né? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza, deixa eu abrir aqui só. Beleza, então a gente já está aqui no nosso arquivo aqui, e a gente agora vai fazer a extração tanto do autor quanto das tags, tá? Então a gente vai utilizar essa mesma estrutura que a gente já tem aqui e vamos trabalhar para poder pegar o autor e a tag. Vamos dar uma olhada lá para ver como é que está dentro do nosso HTML, o que a gente pode utilizar de seletores ali de CSS para poder ajudar a gente. Deixa eu pensar aqui. Beleza. Então, esse aqui é o nosso código que a gente tem. A gente sabe que os nossos autores aqui estão dentro de um small class author. Então, já é um ponto aqui que a gente pode utilizar, tá? Que vai ajudar bastante a gente aqui. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar aqui o nosso... Para pegar as tags, a gente sabe que todas as tags estão dentro de uma class tag. Então, a gente pode utilizar essa mesma estrutura de class aqui, tanto author quanto tag, para ajudar a gente a fazer essa extração dos dados e colocar isso dentro do arquivo ali. Então, bora lá. Então, aqui nós temos as frases, beleza. A gente poder extrair autor. Vou pegar o mesmo div select aqui. E a gente não quer pegar o que tem dentro do texto, dentro do code, né? Se a gente parar aqui, eu quero pegar o class author. Então, dentro desse code aqui, dessa div code, a gente tem um único class author. Então, a gente pode fazer igual que a gente fez ali, ao invés de a gente dar um ponto text, que nem a gente tinha feito para o class text aqui da frase, a gente vai usar um ponto author para poder pegar o autor aqui.
aqui. Beleza. Já temos os autores agora. Agora, as tags. A gente sabe que está dentro de um class tag, ok? Só que dentro desse class tag, a gente tem todos esses elementos aqui dentro. Então, eu quero obter todos eles. Então, vamos copiar aqui. Ao invés de chamar de autor, a gente vai chamar de tags. E a gente vai chamar aqui o ponto tags. Deixa eu imprimir esses dois aqui, só para a gente ver o que a gente tem, tá? Autor e print tags. Beleza. Não preciso salvar no arquivo agora, deixa eu só executar aqui e ver. Beleza, a gente tá vendo que tá voltando aqui as tags. Espera aí que ele tá voltando vazio aqui. Tá voltando aqui a frase. O autor. Dentro de tag ele tá vindo vazio. Porque ele tem que pegar aqui todos os elementos que estão lá dentro. Não só o que está vindo aqui nesse texto. Tem que pegar tudo aqui. Então, deixa eu mudar aqui o get. Tem um outro comando aqui que a gente chama get all. Deixa eu ver se ele vai resolver esse probleminha aqui pra gente. Beleza. Eu acho que está tentando trazer tudo aqui pra gente. Deixa eu colocar isso aqui no arquivo para ver como é que fica. O text. A vírgula aqui. Vai executar aqui. Só que eu vou colocar aqui. Vamos daqui que chama completo. Com tudo. Aqui fica dentro do completo. Ele trouxe as tags, mas ele não trouxe o conteúdo das tags. Porque dentro desse tag aqui, a gente precisa explorar ele melhor para poder pegar ele. Então vamos voltar aqui. Dentro de tag. Não salva no texto, não. Pega o dentro de tag para mim. E imprime. Deixa eu ver aqui o que ele retorna aqui. Ele está trazendo todo o conteúdo.
Deixa eu ver aqui. Oh, beleza, isso foi meu erro. Bem, pessoal, a parte do tags a gente viu que ele estava retornando. Então, pessoal, aqui a gente viu que estava acontecendo o erro aqui na nossa, que ele estava no nosso resultado aqui, que ele estava trazendo as tags, mas estava trazendo tudo sozinho. O problema tá, olhando aqui rapidamente, que a gente está selecionando o class tags. Só que a gente não deveria estar pegando o que está vindo dentro do class tags. O que a gente deveria é o que está vindo dentro do class tag. Porque o class tag é onde estão todas as tags aqui dentro. É isso que a gente quer pegar. A gente não quer pegar esse div com todo esse conteúdo aqui dentro. A gente quer pegar só esse daqui especificamente, entendeu? Então, se a gente trocar aqui de class tags para class tag, vamos ver o que ele vai imprimir aqui para a gente aqui. Ó, a gente vai ver aqui que as tags vieram aqui, tá? Então, bora colocar isso aqui dentro do arquivo. Vou deletar aqui essas informações do arquivo aqui salvado, completa. E vamos executar aqui de novo para ele ver o que ele, se agora ele vai trazer corretamente para a gente. Todas as frases. O autor aqui veio logo do lado, que a gente mandou imprimir. E aqui depois todas as tags que a gente mandou imprimir também. Então aqui a gente tem um arquivo CSV com todo aquele dado extraído agora, prontinho para ser colocado dentro de uma base de dados. Então, essa é o resultado aqui do exercício que eu passei para vocês, para que vocês conseguissem aprender um pouquinho mais sobre bots. Então, pessoal, agora que a gente viu aqui essa parte dos exercícios aqui, eu mostrei para vocês ali o resultado. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa aí. Para mim foi uma experiência muito gratificante poder gravar isso. É a primeira vez que eu estou fazendo a gravação de uns vídeos assim para toda a comunidade. Eu espero que seja bastante útil para vocês toda essa pequena informação que a gente está passando sobre bots aqui. O buraco é muito mais embaixo, existe muito mais conteúdo para ser estudado. Aqui realmente era uma coisa bem introdutória. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade e eu espero que vocês realmente tenham aprendido alguma coisa. Então, como de praxe, assim, coloca o comentário ali pra gente aí no final. Se inscreve aí também no canal para que vocês continuem seguindo e recebendo outros tutoriais aí ou outros workshops aí que a gente vai passar e também outros conteúdos aí dos nossos colegas aqui da Nelway que estão sempre colocando conteúdo interessante para toda a comunidade. Segue a gente também no Medium, que a gente tem um Medium que a gente posta lá bastante coisa sobre a área de engenharia ali que acontece dentro da Nelway. Então, aproveitem todo esse conteúdo que está sendo passado e comente aí. Comente que isso é muito importante para a gente poder melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente consegue disponibilizar para vocês e melhorar também aí a nossa didática e conteúdo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.